A história do filme da sua vida, episódio de hoje, o medo. Você tem medo de quê? Na verdade, a gente tem medo de muita coisa e cada medo que nós temos muitas vezes representam nossas grandes dificuldades de fazer outras coisas que não são diretamente relacionadas ao nosso medo. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, se você tem medo de altura, significa que você tem medo de ter sucesso, de, enfim, ter uma condição financeira muito melhor do que a que você tem hoje. Você tem medo de várias outras coisas por conta do seu medo de altura. Na verdade, o seu medo de altura é um indicativo de outros medos que você não sabe por que você não consegue sobrepassar certas dificuldades e certas situações, mas elas estão relacionadas a outros medos que você tem, que você sente, né? E você tem que se livrar deles. Na verdade, o medo é uma coisa muito benéfica, né? A gente enxerga ele como o grande antagonista da história do filme da nossa vida. O medo é o nosso grande vilão, mas se a gente aprender a enxergar diferente, o medo pode ser, na verdade, o nosso grande agente transformador. Encarar os seus medos, descobrir quais são os seus medos, descobrir você tem medo de quê? Essa pergunta, na verdade, ela é muito poderosa e se eu fosse você, eu parava para pensar sobre isso, porque quando você começa a descobrir certos medos que você vai descobrir que você está trancafiado em várias outras coisas, que você está impedido de evoluir em vários outros pontos da sua vida por conta de certos medos que você guarda aí dentro de você. Então ele é uma chave de evolução, ele é uma oportunidade de crescimento, de descoberta. E o medo é um personagem muito rico e muito interessante. Na verdade, é uma herança, né, dos nossos sentidos que a gente traz ao longo da história da humanidade dentro de nós, e ele é um sinal de que nós não evoluímos. Ele é um sinal de que a gente ainda tem muito que aprender e muito que evoluir. Quando você sentir medo, agradece, porque você vai, caso você enfrente ele, caso você se decida pelo correto, que é você enfrentar o medo e descobrir como você pode vencer o medo, e vencer o medo significa que você está evoluindo. Meus parabéns. A pior coisa que a gente pode fazer é ter medo de sentir medo. Na verdade, é ter medo do medo. Na verdade, a gente tem que aproveitar o medo e falar que bom, porque eu vou me livrar desse e vou poder evoluir. A gente sente muito medo ainda, muito mais do que nós deveríamos, afinal de contas estamos em 2020 e a humanidade já era para estar muito mais evoluída do que está hoje, por conta do medo ter sido usado como uma das armas mais cruéis e mais covardes por agentes, por pessoas que gostariam de dominar outras pessoas. Até hoje, ela é muito usada como uma arma de dominação. Então toma cuidado, sempre que você encontrar alguém que usa do medo para poder impedir uma pessoa de fazer alguma coisa, ou alguém que queira jogar medo para dentro de outra pessoa, você pode ter certeza que você tá lidando com alguém muito covarde. E corre dessa pessoa, e corre disso, ou então dá uma bela lição de sabedoria nela. O medo foi usado como dominação durante muitos e muitos anos, né, por vários núcleos de poder que nos dominaram, né, ao longo da nossa história. E por isso nossos antepassados não conseguiram evoluir o suficiente para se libertar dessa muitas vezes dessa bobagem, né? Dessa bobagem. Se você parar para pensar bem, o medo, na verdade, quando a gente olha uma criança com medo de escuro, né? Ou com medo de dormir sozinha, a gente olha e fala, que bobagem. É a mesma forma que você tem que olhar quando você sente medo. Se você criar um distanciamento de visão sobre quando você está com medo, pensa que existe de repente alguém mais velho que você, ou se ponha no lugar dessa pessoa mais velha, mais experiente, que olha você com medo e fala assim, que bobagem, você não tem que ter medo de nada. Você é um ser criador, você
é uma pessoa poderosa, você na verdade é um ser iluminado, você é capaz de criar qualquer coisa que você quiser criar para a história da sua vida. E o que faz o medo? O medo te faz criar aquilo que você não quer que exista. O medo te faz criar as piores cenas, as cenas mais apavorantes, mais aterrorizantes da história do filme, da sua vida, e você acaba criando por conta desse sentimento, né, do sentir medo, você acaba criando e imaginando coisas horríveis. E elas se tornam realidade, porque à medida que você cria, você impõe uma realidade para você. Então o medo, na verdade, ele é uma chave que liga a sua imaginação e a sua imaginação começa a despertar para coisas horrorosas e aí você trava. O medo, ele age como uma algema presa a uma parede. Muitas vezes você ainda não encontrou o amor da sua vida, você não está vivendo uma felicidade plena, você não está conquistando os seus maiores sonhos, realizando os seus maiores sonhos, seja no âmbito profissional, no âmbito pessoal, em qualquer área da sua vida, porque você está com essa bobagem de ficar sentindo medo, quando você, na verdade, devia estar usando o quê? Achou que era coragem? Como é que a gente destrói o medo? Quem é que... Ah, Pedro, mas o medo não serve para a gente saber onde tem perigo, onde não tem? Sim, ele serve para saber onde é que tem perigo e onde não tem. E como é que você distingue, então, qual o melhor caminho a seguir? À medida que o medo te tocou, o que você usa dentro de você como recurso para poder distinguir qual o melhor caminho a ser tomado? Muitas vezes, o medo é um indicativo de que esse caminho em que você sentiu medo é o melhor caminho. Na maioria das vezes, o medo, quando ele aparece, ele não está falando para você, cuidado, aqui tem perigo. Ele está falando, vem para cima de mim porque você vai evoluir, vai crescer. Parte para dentro. Cai para cima de mim, ou eu sou o medo, vem com tudo para cima de mim, porque a partir do momento em que você me derrubar, você evoluiu, você está conquistando os seus sonhos, você está realizando os seus sonhos, você está mais perto de uma vida absolutamente iluminada, feliz, cheia de plenitude, né? E qual é a arma que você usa então contra o medo? Na verdade, você não consegue usar a coragem, porque a coragem, ela é uma transmutação do medo. A coragem é o feminino, o medo é o masculino. O que você faz para fazer essa transmutação entre medo e coragem? Essa cirurgia de troca de sexo aí entre medo, o homem que assusta, um homem que te impõe um medo, que vai para cima de você, que te usa de recursos negativos para tentar te travar, para tentar te impedir, que age com covardia, que age enfim, de forma ameaçadora, e você tem que transformar esse cara assustador que se pôs na sua frente, numa linda mulher, numa linda princesa que tem dentro de todos nós, que é essa beleza chamada coragem. Então a gente tem que fazer uma mudança, uma cirurgia de sexo espiritual e de sentimentos entre medo e coragem. Como é que você consegue fazer essa transmutação? Por que quando quando o medo se põe na frente da gente, você fala, ai meu Deus, o medo apareceu, tá aqui ele na sua cara. Você fala, meu Deus, eu tô com medo, eu preciso enfrentar o medo. Cadê a coragem? Cadê a coragem? Cadê a coragem que você não acha essa danada? Coragem, pelo amor de Deus, aparece que eu preciso bater nesse homem. A coragem está dentro do medo. A coragem está escondida não, presa dentro do medo. Para você libertar a coragem, você precisa quebrar o medo. Ela está lá dentro. Você precisa transmutar medo em coragem. Quando aparecer o medo, dificilmente a coragem vai botar a cara do lado dele e os dois vão entrar num embate. O que você vai fazendo é uma transmutação. Medo, e você vai criando a coragem, e a coragem vai tomando conta do medo, o medo some,
e sobra só essa linda guerreira, essa deusa, que é a coragem. A gente faz isso e usa, a gente consegue fazer essa transmutação através da sabedoria. A sabedoria, na verdade, é o que nos orienta para derrubar o medo. Ela, na verdade, é o recurso que nós temos que usar quando o medo aparece. Então a gente tem que usar a nossa sabedoria, a gente já falou sobre isso, a sabedoria é o raciocínio subjetivo, intuitivo, imaginário, né? Não é o lógico, não é o objetivo, para a gente poder fazer essa mudança entre medo e coragem. E como é que eu consigo, na verdade, fazer essa mudança entre medo e coragem usando da sabedoria? A sabedoria, ela vai me dar um entendimento de que se quando aparece o medo, eu tenho que enfrentá-lo ou tenho que correr dele. Geralmente correr dele é a pior coisa que você pode fazer. Correr do medo significa você apostar na involução. Você tem que usar a sabedoria. E através da sabedoria você vai pensar e vai se pôr para raciocinar e imaginar situações. Então vamos dizer o seguinte, eu tenho medo de altura, tá? Vou no medo da altura aqui, mas você pode usar isso para qualquer outro tipo de medo que você tenha. Eu estou com medo de altura e eu não quero ir numa montanha russa, vamos dizer, ou em qualquer outra coisa. Por quê? Eu estou com medo, né, da altura, né? Enfim. E aí o que eu penso? Através da minha sabedoria, eu penso assim, o que pode me acontecer caso eu enfrente o meu medo? Eu vou morrer? Vai acontecer alguma coisa? Vai acontecer algo de mais grave? O que eu vou ganhar caso eu enfrente esse medo? No caso da montanha-russa, eu vou acabar me divertindo muito. No caso da montanha-russa, eu vou acabar tendo uma descarga de energia, de alegria, de divertimento. E isso pode ser muito bom. E aí, a partir do momento em que eu enfrentei ou entendi o resultado positivo daquilo que pode me levar caso eu enfrente o medo, a sabedoria, então, transmuta o medo para coragem. O medo é esse chamado à sabedoria. Se eu tenho medo de abrir um novo negócio, se eu tenho medo de falar com uma pessoa com a qual eu quero me comunicar e eu tenho vergonha, eu tenho medo de falar com essa pessoa, ou se eu me comunico com uma plateia, se eu vou dar uma palestra e morro de medo de dar uma palestra, quem é que tem que me ajudar nesse momento? Na verdade, é a sabedoria. A sabedoria vai falar assim para você, ó, aproveita o medo, na verdade, para me utilizar. E essa deusa guerreira maravilhosa, a sabedoria, ela vai chegar para você e vai falar assim, enfrenta. Enfrenta não, aproveita. Aproveita a sua vida, porque você está vivo. Você está tendo a oportunidade de realizar um negócio muito legal, muito bacana. Enquanto você estiver vivo, o tempo que você tem disposto para isso é para você realmente enfrentar, crescer e evoluir em outras coisas. Então a sabedoria é ela que ilumina o nosso pensamento, a nossa mente e o nosso caminho. Então não tem essa de o medo evita que eu faça isso, o medo evita que eu faça aquilo. O medo não serve para nada disso. O medo serviu para isso há muitos anos, há muitos séculos atrás. O medo significa que você tem que usar hoje o que você tem de mais precioso, que é a sua sabedoria. Ela vai iluminar o caminho, ela vai te dar luz. Porque o que acontece? Quando a gente sente medo, nossa imaginação desperta para coisas horrorosas que podem acontecer. E como é que você tira essa imaginação negativa, essa criação destrutiva que está aparecendo na sua mente nesse momento que você está sentindo medo? Através da sabedoria. A sabedoria ilumina a sua imaginação, a sabedoria ilumina o seu conhecimento, ela te dá o melhor caminho. Ela te orienta, ela fala para você, pode ir por aqui que você vai ser muito feliz. Não tenha medo, não tenha medo. O medo, ele impediu você até hoje de ser uma estrela, de ser uma pessoa maravilhosa, de brilhar como você jamais imaginou que você pudesse brilhar alguma vez na sua vida. O medo, na verdade, ele é uma prova.
ele é um pequeno obstáculo na sua jornada para que você possa se transformar num ser humano melhor. Porque cada vez que você tiver que usar do recurso da sua sabedoria, você vai se transformar num ser humano melhor. Ele só serve hoje em dia para isso. Ele já não serve mais para te proteger dos leões da floresta. Isso já acabou. Então você tem que usar o quê? A sua sabedoria. Pedro, mas eu tenho que ter medo de enfrentar uma situação muito perigosa. Você tem que usar a sua sabedoria para que você não possa enfrentar uma situação perigosa, ou para que você enfrente essa situação perigosa da forma mais sábia possível. A partir do momento em que você usa a sua sabedoria para vencer o obstáculo do medo, o medo se transforma em coragem. E quando você fica sob a regência dessas duas mulheres maravilhosas que existem dentro de todos nós, a sabedoria e a coragem, te garanto que a gente está muito mais bem acompanhado do que esse ser covarde, desgraçado, que é o medo. Então, não encare o medo como algo negativo, como o grande vilão da sua vida, e nem tenta botar a culpa nele por coisas que você não realizou ou porque você não fez, porque o que aconteceu? Você não soube usar da sua sabedoria, você não ativou a sua sabedoria para poder enfrentar o desgraçado e poder crescer e evoluir. Então você impediu o seu ser humano, físico, mental, espiritual de evoluir, de crescer. Foi só isso que aconteceu. Você não teve sabedoria para poder enfrentar o medo e alcançar aquilo que você desejava naquele momento. É só isso. Esse medo, na verdade, ele pode nos parecer muito assustador, mas se a gente olhar para ele como ele realmente é, um instinto de sobrevivência de milhões de anos atrás, você vai entender que ele é um resquício de algo do passado e que ele é um chamado à sabedoria. É só isso. Ele hoje só serve para isso. E essa é a grande serventia do medo, e essa é a grande função do medo. É tipo assim, o medo é quem grita: sabedoria, por favor, me ilumine o caminho. Sabedoria, por favor, me mostre o caminho. Aí a sabedoria, a imaginação e a criação vão te indicar o caminho. É como o sinal do Batman. Não tinha o sinal do Batman que ligava a lanterna e aparecia o símbolo do Batman lá? O medo hoje é só essa lanterna. É só um chamado, é só quem chama. É a brincadeira do Chaves. E agora, quem poderá nos ajudar? O medo só tem essa função. Ele fala assim: e agora? Quem poderá nos ajudar? Aí você fala: a sabedoria. E aí ela aparece. E ela, a sabedoria, essa linda, ela vai criar coisas maravilhosas para você poder passar por cima do medo. O medo, na verdade, já nem existe mais. O medo já se transformou na coragem. E as duas juntas vão pegar na sua mão e vão te levar para o caminho que você quer seguir. Não fuja do medo. Não ache que o medo é um ser que te prejudica, que te atrapalha. Enfrenta ele sempre que você estiver encarando com o medo, sempre que o medo aparecer e surgir na sua frente, você fala: oba, a sabedoria vai receber um chamado, e eu vou evoluir, e eu vou crescer. Lá vem a sabedoria. Esse cara, quando ele aparece, ele chama o melhor de mim, ele chama o que tem de melhor dentro de mim. Você imagina o que a humanidade não deixa de fazer por ter medo? Você não imagina o que nós, seres humanos, pobres, coitados, mortais e involuídos, não deixamos de crescer, de fazer e de conquistar, porque a gente enxerga o medo dessa forma tão involuída, né? Tão sem sabedoria. É a forma como a gente enxerga, é só isso. Agora imagina se você não tivesse sentido medo em várias situações das quais você correu na sua vida. Aonde você ia estar nesse momento? O que você já não teria feito? Olha que não dá para culpá-lo. A culpa é nossa. A responsabilidade é nossa.
A gente é que não sabe enxergar quem é o medo. E a gente olha para ele, fica assustado e fica, se prende na algema, na parede, e fala: eu não consigo avançar, eu não consigo ir, porque eu estou sentindo medo. Porque eu estou com medo de fazer isso, eu estou com medo de sair do meu emprego e criar um trabalho outro, eu estou com medo de empreender um negócio que eu gostaria de empreender, eu estou com medo de aparecer na internet pelo que as pessoas vão julgar, eu estou com medo de que aconteça alguma coisa de ruim na minha vida amanhã. O medo é um chamado para a sabedoria, é só isso. Agradece quando ele aparecer e usa a sabedoria, lá vem ela de novo. Então, se eu estou com medo do que vai acontecer na minha vida amanhã, eu chamo a sabedoria, e a sabedoria fala: você é um ser iluminado. O que vai acontecer amanhã? Você que vai criar, você que vai imaginar, você que vai resolver. Então não tem que ter medo. Você vai criar uma coisa maravilhosa para o seu dia de amanhã. Aí a sabedoria transformou o medo na linda da coragem. Aí fala: então a responsabilidade é minha, sou eu que vou criar isso amanhã. Ela vai falar: você que vai criar a sua realidade amanhã. E aí você já se acompanhou da sabedoria e da coragem. Se agarra nessas duas lindas e vai em frente. Sempre que você encontrar o medo, fica feliz. Fica feliz porque ele vai te dar algum benefício. Pensa no que você já não foi impedido de fazer, aonde você já não deveria estar por ter visto e enxergado o medo com a lente errada, né? Com essa lente que te assusta quando você enquadra o medo. Na verdade, você tem que enquadrar o medo de uma forma muito legal, porque ele só vai te ajudar. Ele só está aqui para te ajudar. Ele não é o nosso vilão, né? Ele é o vilão no sentido do obstáculo ao seu crescimento. Ele é o vilão no sentido de te falar assim: chegamos num momento em que você vai se transformar. Eu sou o medo e eu vou ser uma pílula que você vai tomar e você vai evoluir e vai se tornar uma pessoa muito maior e muito melhor do que você é hoje. Então o medo, na verdade, ele é só mais um obstáculo para você vencer no cumprimento da sua jornada. É um resquício de coisas, de sentimentos que nos deixaram, né, na nossa herança. Ele é importante, porém, a forma como a gente sente ele hoje em dia ainda é uma forma muito evoluída. A forma como a gente enxerga ele, ela tem responsabilidade sobre essa herança, né, que pessoas de más intenções usaram para dominar seres humanos de luz, impondo o medo. Então, se você fizer isso, você não vai para o céu. Se você fizer isso, o governo vai fazer isso. Se você fizer isso, a empresa vai te mandar embora. Se você fizer isso, isso vai acontecer. Se você tem filhos, cuidado na educação deles. Eu já errei muito com isso, me arrependo, e eu não gostaria que você cometesse os mesmos erros. Então, se você tem filhos, nunca eduque pelo medo, porque você vai impedir o seu filho de ser o ser de luz, né? Que ele é um ser de luz e ele precisa brilhar, ele precisa ser um sol. Não é que você não deve educá-lo, mas nunca pelo medo, sempre pela sabedoria, sempre querendo despertar nele a sabedoria. O sentimento e a intenção que ele precisa ter dentro dele é sabedoria e coragem, essas duas coisas. Quando a gente impõe o medo para uma pessoa menor do que a gente, quando a gente lidera pelo medo, quando a gente... péssimos líderes, aliás, péssimos líderes lideram pelo medo, né? E criam péssimos funcionários que fazem péssimos serviços. E quando as pessoas têm medo, elas estão no pior momento criativo da história da vida delas. Elas não estão libertas para criar, né? Todo o ser criativo, quando você estiver construindo e criando a história do filme da sua vida, lembra de nunca ficar preso ao medo, porque você não vai conseguir criar, você não vai conseguir imaginar, você não vai conseguir abrir
o infinito de possibilidades que você tem para escrever a história do filme da sua vida. Os grandes artistas da humanidade, na verdade, foram aqueles artistas que não tiveram medo na hora de criar. Os grandes criadores, os grandes inventores da história da humanidade foram aqueles que não tiveram medo de criar. Você pensa se o Walt Disney, de repente, tivesse tido medo de fazer o primeiro longa-metragem de animação da história do cinema. O primeiro longa-metragem. Quando as pessoas entenderam o que ele queria fazer, quando ele fez Branca de Neve, acho que em 1937, se eu não me engano, falaram para ele, cara, você tá maluco, mas como é que a gente vai fazer isso? A gente nunca passou de 2 minutos, 5 minutos de animação, e você quer fazer um longa-metragem, 1h40 de filme, não sei quanto tempo tem o filme exatamente, e ele falou, nós vamos fazer. Ou seja, são as pessoas que não usam o medo da forma inteligente, ou seja, despertando a sabedoria, que transformaram a humanidade naquilo que ela hoje é. Pensa quantas pessoas são casos de gente que transformou o medo, que usou o medo, chamando a sua sabedoria para que ela pudesse transformar o medo em coragem, pegar a sabedoria, pegar a coragem e avançar, que nos dão hoje a opção e a liberdade de ter tantas coisas que nós temos na ciência, na tecnologia, nas artes, na educação, em tantas áreas, em tantas áreas. Foram as pessoas que usaram o medo como ele deve ser usado, como um chamado para a sabedoria. O medo é um chamado para a sabedoria. O Walt Disney depois, esse era casca grossa, na verdade, quando eles criaram toda a indústria do cinema de animação, aquela coisa toda, os estúdios, o Mickey, o programa de televisão e tal, e aí o irmão dele, que era o cara que buscava os financiamentos para os projetos, chegou um dia e falou assim, Disney, agora que a gente conseguiu se estabilizar, pagamos nossas dívidas, porra, que bom, a gente vai poder relaxar um pouco e aproveitar aí tudo que a gente conquistou até hoje. Ele falou assim, agora a gente vai fazer um parque de diversão. Quando você vai para a Disney, lembra que a Disney é um exemplo do medo bem usado, do medo usado ao favor de uma pessoa. Sempre que você assistir uma grande obra cinematográfica, sempre que você se deparar com alguma coisa que te ajuda a criação do carro, sempre que você entrar no seu carro, lembra que teve um cara que não quis saber de conversa com medo, que puxou para conversar a sabedoria, transformou o medo em coragem e avançou para poder conquistar e realizar a engenharia do veículo que você usa diariamente. E quantas coisas não estão dentro de você, quantas coisas que você não pode servir à humanidade se você começar a usar o recurso do medo como o que ele realmente é, uma mensagem chamando a sua sabedoria. Uma mensagem, um chamado, sabedoria, me ajuda que eu preciso criar o dia de amanhã. É só isso que ele é. Então a gente se aproveita de tantas coisas que nos foram oferecidas, tantas coisas por pessoas que souberam usar o medo como um chamado à sabedoria, e a gente está evitando, por medo, de também servir as pessoas, de também servir ao próximo, de também servir à humanidade com tantas coisas que a gente pode criar e que a gente pode servir ao próximo, às pessoas. Você sabe o tanto de coisa que tem aí escondida dentro de você, que você pode criar, que você pode fazer, que você pode acontecer, o tanto de força criativa e de imaginação que você pode alcançar à medida que você estiver relaxado e tranquilo. Quando a gente sente medo, a gente trava, e a imaginação ela não vem, e a criação ela não vem, né? Enfim, a gente bloqueia, né? E aí você respira, e a primeira forma para você vencer o medo é respira, relaxa. E aí começa a chamar, sabedoria, me ajuda e me ilumina. Sabedoria, me ajuda e me ilumina. Como é que eu passo por isso? O que eu tenho que fazer?
e fica quietinho e relaxado, porque o seu coração, a sua sabedoria, ela vai te falar: faz isso e isso. Ou seja, e você, mas e o medo? Ela fala: já virou coragem, vai com tudo. E assim você consegue conquistar coisas brilhantes e maravilhosas que eu tenho certeza que você vai conseguir conquistar na história do filme da sua vida. Você quer dar um ponto de virada na história do filme da sua vida e fazer coisas que você nunca imaginou que você pudesse fazer, ou que você não consegue se imaginar fazendo, porque na sua imaginação o medo vem e te trava o caminho, te embarrera o caminho. Lembra que ele é um bom amigo. Ele não é o vilão da sua história. Ele é um bom amigo. Ele é quem vai chamar aquela pessoa que pode te ajudar, a sua sabedoria. Escreve 3 coisas que você tem medo. Senta numa cadeira. Escreve 3 coisas que você tem medo. Senta numa cadeira, no momento em que você estiver tranquilo. Respira e relaxa. Vai pensando em cada uma dessas coisas e faz um chamado à sabedoria. Sabedoria, me ajuda, me ilumina o caminho. O que eu faço agora? Sabedoria, me ajuda, me ilumina o caminho. O que eu faço agora? Mas você precisa estar relaxado para a sabedoria poder se aproximar de você. Se você estiver travado, a sabedoria não chega perto. Para a gente atingir a sabedoria, que nada mais é do que a nossa comunicação com toda a inteligência universal, com toda a criação universal, a gente precisa estar relaxado. Aí ela pode entrar para dentro da gente e ela pode nos dar o caminho. Porque quando a gente trava, as nossas energias, elas se bloqueiam. E aí a gente não consegue deixar o melhor da gente fluir, o melhor da gente acontecer, a nossa estrela não brilha. E a sua estrela, ela tem que brilhar, ela tem que brilhar. Não deixa a sua estrela ficar apagada por conta da forma como você enxerga o medo. Não bota a culpa no medo, não. O medo é desse tamanho e a sua capacidade de enfrentá-lo é muito maior. Quando você tiver medo, quando você estiver sentindo algum tipo de medo, lembra de quando você era criança e lembra das coisinhas que você tinha medo e lembra de como você enxerga isso hoje. Olha como é boba a forma como a gente enxerga ele. Você não tem que ter medo de nada. Você é um ser de luz, você é um ser criativo, você é um ser iluminado, você não tem que ter medo de nada, de nada. Faça tudo aquilo que tiver dentro do seu coração. Faça tudo aquilo que você quiser fazer na sua vida. Transforma o filme da sua vida numa história maravilhosa. Conversa com pessoas, encara gente que você tem medo, mas você pode trocar com essas pessoas. Faça coisas que você supostamente teria medo, mas você não vai mais ter medo de nada. E se você não tem mais medo de nada, você consegue trocar com os outros, você consegue se expor, você consegue botar para fora tudo aquilo que está dentro de você, o teu lado mais bonito, o teu lado mais brilhante. A partir daí a tua vida ganha um giro, ganha uma diferença, muda o paradigma, muda a história do filme da sua vida, muda tudo, não tenha medo de nada, não tenha medo de nada, tenha medo de sentir medo, porque o medo vai impedir o filme da história da sua vida de ser um filme espetacular. O medo, ele só vai impedir o seu filme de ser o melhor filme possível da sua história. Ele já impediu a sua história, até hoje, aonde você se encontra, ele já impediu a sua história de ter sido muito melhor do que ela já foi. Você vai deixar, por conta de um negócio que você não está sabendo enxergar direito como é que é, a sua história não dá um salto e não virar um negócio espetacular, porque você não está conseguindo enxergar o medo como ele realmente é, simplesmente um chamado à sabedoria. Você está com medo de quê? Você tem que ter medo de sentir medo, porque o medo, ele vai transformar o filme da sua história, da história da sua vida, numa história pior do que ela poderia ser. E você não vai deixar isso acontecer. Você não vai deixar isso acontecer. Não, a coragem está dentro do medo. Você precisa quebrar o medo para a coragem poder nascer. E ela só vai nascer
através da luz proporcionada pela sabedoria. Então, ó, medo chamado a sabedoria. Sabedoria ilumina o meu caminho. O que eu faço agora? Quando você olhar de novo para o medo, aquele homem nojento, covarde, desgraçado, ele se transformou nessa princesa guerreira maravilhosa que é a coragem. Coragem e sabedoria. Você está acompanhado pelas duas maiores guerreiras da história da humanidade. Aquelas que fizeram a vida da gente se transformar através das outras pessoas. Não é legal? Chama para conversar a sabedoria e a coragem. Elas duas vão te levar para um lugar que você jamais imaginou que você pudesse ir um dia. E você vai muito bem acompanhado. Chama para passear, chama para conviver. São essas duas que você tem que estar com elas do lado o tempo inteiro. Sabedoria e coragem. Medo? Medo é um sinal de celular. Medo é uma mensagem. Medo não é nada. Medo é só um chamado. Não é nada com que você tenha que se preocupar. Você cria a história do filme da sua vida. Cria com sabedoria e cria com coragem. Bota essas duas guerreiras do seu lado e você vai criar uma história mais fantástica que você jamais imaginou que você fosse conseguir. Você vai falar com quem você não falava, você vai se expor do jeito que você não se expunha, você vai enfrentar situações que você não enfrentava antes. É isso que vai fazer você cumprir a sua jornada do herói. E lembra que Papai do Céu está aqui, cheio de presente para te dar, cheio de coisas maravilhosas para te dar. Um amor de verdade, dinheiro, casa, uma vida saudável, qualquer coisa que você queira sonhar, os seus sonhos todos os seus sonhos, está aqui na mão do Papai do Céu. Ó. Ele só está esperando você evoluir para ele poder te entregar. Legal, né? Não deixa de pensar sobre isso. Bota essa semente na sua mente. Deixa eu tirar uma cola aqui só para saber se você já me escutou tanto tempo e eu não queria deixar que você levasse o serviço completo. Você merece o melhor. E eu queria te agradecer, muito obrigado por você ter ficado aqui e me escutado. Mas antes, a nossa recomendação do filme de hoje é o filme O Sexto Sentido. É um filme muito bom, muito bom. Se você ainda não viu, eu não vou te dar spoiler nenhum, vou só te falar o seguinte, é um filme que tem um adulto que ajuda uma criança a lidar com o medo que ela sente. I see dead people. In your dreams? Tá? Então, um adulto ajuda uma criança a lidar com o medo que ela sente. Assiste O Sexto Sentido com essa visão e dá uma sacada lá para você entender como é que tudo é diferente dependendo da forma como a gente enxerga. Muda a sua câmera de lugar, deixa de ser bobo. A câmera foi feita para mexer, a câmera foi feita para circular uma cena. Quando você sentir medo, muda a câmera de lugar e pede uma ajuda para a sabedoria. Ela vai falar assim, ó, bota a câmera aqui, que você vai extrair o melhor dessa cena. E você vai extraindo o melhor dessa cena, você vai extrair o melhor do filme, da história da sua vida. Muito obrigado por você ter me acompanhado, me ouvido, me escutado. Eu espero que a sua estrela brilhe. Eu espero que você seja uma pessoa sempre maravilhosa. Eu espero que você se torne a estrela que você nasceu para ser. Vai realizar seus sonhos. Vai realizar seus sonhos. Vai realizar os seus desejos. Vai ser feliz. Vai ser feliz e se depois, se possível, me conta como é que foi. Dá um ponto de virada na história do filme da sua vida. E faz isso antes que seja tarde demais. Não perde tempo por causa de bobagem, de medo. Não perde tempo com isso, porque vai chegar uma hora que o destino vai dizer assim para você, ó. Corta.